Pastor Daniel vai ministrar a palavra do Senhor para nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. E Deus colocou uma mensagem essa tarde no meu coração. E o meu coração, todas as vezes que eu subo aqui, irmãos, o meu coração ele quase sai pela boca. Eu acho que no dia que eu vim com muita autoconfiança ou com total autoconfiança vai dar tudo errado. Mas toda vez que eu venho eu tenho certeza que vai dar tudo errado, viu? É pela fé mesmo e pela misericórdia. Mas eu amo pregar aqui na nossa igreja. E eu fico muito entristecido quando eu vou pregar em outra igreja, de vez em quando parece um convite. Porque eu já desacostumei dos sistemas das outras igrejas. Sexta-feira eu fui pregar numa igreja, o pastor André liberou, e repetiu o que eu já vi a minha vida inteira, mas é que realmente eu desacostumei. 1h30, 1h40 de louvor, e na hora que você vai passar a palavra para você, eles falam assim para você, meia hora tá bom? Puxa, eu acredito que passar de 45 minutos, 50 minutos, realmente já não é mais legal. Mas meia hora também, aí é terrível, não dá nem tempo de você começar, quando você vê já passou 15, é terrível. Então, ó, você vê que legal, a gente fez o louvor à vontade, a irmã veio aqui, testemunhou, e ainda é 10:07, você vê que tem como a gente fazer tudo e dar o tempo para a palavra. Por isso que eu tiro muito chapéu para o sistema nosso de culto. Tem muitas outras igrejas que têm esse sistema, lógico, mas eu gostaria muito que as outras igrejas também, que elas seguissem esse exemplo, porque é um exemplo legal, não é, pastor Pascoal? Dá para fazer tudo em 2 horas de culto, mas fica a dica aí, né? Inclusive, eu vou até aproveitar que veio um horário bom para mim, eu quero cantar um louvor, sem abusar da minha oportunidade, senão depois eu pego um gancho e não prego mais, mas eu não vou abusar. Mas eu quero cantar um louvor que ele vai servir de introdução para a mensagem. Ele é um lançamento, lá dos anos 2000, é verdade. Mas tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Desafiei a menina do PC para ver se ela acha. Gentilmente me emprestou o violão, obrigado, Mateus. Vamos lá. Pela estrada vi um homem lendo a Bíblia sem entender, um negrão abençoado voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus. E em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe: se aproxima desse carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: entendes o que lê? Disse ele: como poderei entender, se não há quem me explique? Filipe aproveitou o momento, falou de Jesus para o homem. A glória de Deus envolveu o lugar, tiveram que parar. O eunuco quis ser batizado, por dentro já estava queimado. E quando da água saiu, Filipe foi arrebatado e o negrão transformado no poder de Deus. Vamos de novo? Pela estrada vi um homem
lendo a Bíblia sem entender, um negrão abençoado, voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus, e em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe: se aproxima desse carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: entendes o que lê? Disse ele: como poderei entender? O quê? Se não há quem me explique. Filipe aproveitou o momento, falou de Jesus para o homem. A glória de Deus envolveu o lugar, tiveram que parar. O eunuco quis ser batizado, por dentro já estava queimado. E quando da água saiu, Filipe foi arrebatado e o negrão transformado no poder de Deus. Seja um negrão abençoado, negrão abençoado no poder de Deus. Seja um negrão abençoado, negrão abençoado no poder de Deus. Minhas nostalgia, né? Um dia foi lançamento. Eu também tinha cabelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Bom, agora vocês já sabem de alguma coisa que eu vou falar nessa pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Deus colocou uma mensagem muito bonita no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu sei como essa mensagem começa, mas eu não faço ideia de como ela termina. Quando eu falo isso para os irmãos, é verdade, eu não tenho nada escrito. De vez em quando eu faço um esboço, aí eu tenho um pouquinho mais de controle, mas quando eu não faço esboço, eu venho totalmente aqui, um papel em branco para o Espírito Santo, assim, no improviso. Seja o que Deus quiser mesmo. Mas eu sempre faço um pedido para a igreja: empresta a sua imaginação, vem comigo e deixa Deus falar com você, porque Deus tem uma palavra para você essa noite. Você crê? Glória a Deus. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos. Repita comigo: murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens, repita assim, de boa reputação. Isso aí eram as características dos homens que eles iriam escolher, 7 homens, de boa reputação. Agora está sem máscara, a maioria, hein? Vamos melhorar isso aí. De boa reputação. Ó, ficou bonito. Cheios do Espírito Santo. Isso aí. Toda multidão. Observe comigo, multidão. Faz assim com a mãozinha, muita gente. A igreja estava grande. Elegeram como é o nome do homem? Estevão. Homem cheio de fé
e do Espírito Santo. Também há o cara da música que eu cantei, a Prócoro, Nicanor, Timão, sem gracinha, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, estes orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Provavelmente no título da sua Bíblia aí, vai estar escrito assim, a instituição dos diáconos. Aqui começou a história do diaconato. Aqui foram então os 7 primeiros diáconos. Cadê a galera do diaconato? Levanta a mão aí, deixa eu ver vocês. Tá vendo que da hora? Aqui começou o diaconato, o ministério do serviço na igreja. Mas esse ministério surgiu por causa de um problema. E a gente às vezes acha que a gente tem que sair da igreja porque está dando BO. E problema existe em todo lugar. Desde que Adão e Eva pisaram na terra, o problema começou. Está vendo por que não podemos criticar o líder da nossa célula? Viu por que a gente não pode criticar o anfitrião? Você já pensou como é legal depois que acaba uma confra na célula? Que a gente vai embora e não ajunta nem as cadeiras. E o anfitrião olha e fala assim, pode ir embora, gente, não precisa arrumar nada. Mas por dentro ele está, pelo amor de Deus, não me ajuda, amanhã eu levanto cedo. Não é fácil. Está vendo por que não podemos reclamar do pastor? Gente, não podemos reclamar nem do prefeito. Não é fácil administrar nada. Não podemos reclamar nem do patrão. Pessoal, vou simplificar isso aqui, não conseguimos cuidar nem da nossa gaveta de peça íntima. Se não tiver uma gerente em casa para pegar no nosso pé, não conseguimos manter. Estou vendo gente cutucando aí, hein? Despista. Não é fácil. E aqui nós estamos falando dos primeiros cristãos. E já tinha problema na igreja, porque a igreja foi crescendo, e quanto mais gente, mais problema, porque nós somos seres humanos. E o que estava acontecendo lá? A igreja primitiva, quando ela surgiu, ela tinha uma assistência social muito forte. No mesmo nível que era o poder na questão de milagres, na questão do derramado do Espírito Santo, se não foi o mesmo nível, talvez até maior, era a questão do amor. Porque realmente, de fato, eles se cuidavam. Era um cuidado mútuo, ninguém passava necessidade naquela comunidade. Viúva, pessoa pobre, ali eles se cuidavam, era um cuidado mútuo ali. Eles ajudavam mesmo. Só que conforme aquela sociedade cristã foi aumentando, os problemas foram crescendo de uma forma muito grande. E esses gregos que você repetiu comigo, que estavam murmurando, eles eram gregos que tinham se convertido a Jesus. E o que eles estavam observando? Que na hora de distribuir os alimentos, as irmãs que eram judias, elas estavam recebendo os melhores alimentos. Ou quantidade maior, ou marcas maiores, aí eles começaram a ficar bravos, falando, não está certo, vocês estão falando que nós somos todos iguais perante a Cristo, mas quando tem marca boa, vai para vocês, e as marcas inferiores, vocês estão distribuindo para a gente que somos gregos, está errado isso aí. E os apóstolos então viram que realmente estava acontecendo um problema, então aí eles oraram e tiveram a ideia de montar o diácono. Então eles vieram com essa solução.
Diante de um problema sempre aparece a solução. Ele falou, vamos resolver esse problema então. Vamos escolher entre nós 7 homens de fé, boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E mais, não vai ser os apóstolos que vão escolher, vai ser vocês que vão escolher, vai ser a própria congregação. E nós, os apóstolos, nós vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. Repita comigo, da oração e do ministério da palavra. A igreja então olhou, e todo mundo se alegrou com essa resposta, olhou para o seio dela, olhou para quem estava à volta e escolheram 7 homens. Dentre os 7 estavam Estevão e Filipe. Os outros 5, a Bíblia não conta tanto a história deles, não temos tantos detalhes, mas esses 2, Estevão e Filipe, eles se tornaram personagens principais. E eu quero contar alguma coisa da vida deles aqui para vocês esta noite. Vocês estão comigo? Só que eu quero que você entenda o que eu quero pregar aqui essa noite. Os apóstolos falaram assim, olha, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Nós vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. Mas eu quero dizer que a ação social, ela é importante. E de fato é. Porque Jesus, ele deu um destaque muito grande para a questão do amor e da caridade. Mas eu creio que um dia o Senhor vai permitir que eu traga uma palavra específica sobre isso. Mas numa outra oportunidade. E eles, não foi só uma palavra de consolo para os diáconos, não, porque de fato é muito importante esse serviço da ação social. Mas os apóstolos ali, eles estavam separando as funções. Eles estavam dizendo assim, os diáconos vão vir até aqui, no caso até aqui, daqui para cá, somos os pastores que vai cuidar. E a igreja escolheu os diáconos, mas ninguém perguntou para os 7, se eles aceitavam ou não o ministério. Acharam neles as características que os apóstolos pediram, e eles foram cumprir a missão para atender a necessidade que a igreja tinha naquele momento. Mas ninguém perguntou para os 7 se era isso que eles sonhavam, se era isso que ardia no coração deles. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Porque tem muita gente que está se achando muito deslocado na obra do Senhor. Porque a gente às vezes pensa assim, eu estou atuando num ministério, ou eu estou numa célula, mas eu não acredito que é isso que Deus tem para mim. Você já se fez essa pergunta? Você já se questionou sobre isso? E hoje eu vou te provar que é o que Deus tem para você, sim. E o tema da mensagem é o seguinte, eu quero pregar sobre os planos de Deus. Mas espera aí. Só que eu quero falar sobre os planos de Deus, mas eu quero que você saiba o seguinte, ó, a ênfase da mensagem vai aqui, ó. Ele está além do que os olhos podem ver. É esse o foco. Repita comigo assim, eu sei que a gente fica bravo com esse negócio de repita comigo, de fale para o seu irmão do lado. Eu sei, mas funciona. Funciona ou não funciona? A gente fica irritado, mas funciona. Então fale assim bem forte. Além do que os olhos podem ver. Eu acredito que pode melhorar isso aí. O que é além do que os olhos podem ver? Os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores. Entendeu o que eu vou pregar nessa noite? A igreja não falou, Estevão, você topa ser diácono? Não, a igreja precisava de alguém para cuidar da ação social para acabar a contenda. E eles falaram, ó, Estevão é um homem temente a Deus, vai ser ele. O Filipe também. Estevão falou, eu, cara.
rapaz, eu fiz um seminário da hora, eu conheço a Bíblia para dedéu. Eu que vou cuidar mesmo disso aí? Mas quem é servo é servo. Eu estou aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Então eu vou cumprir o que a Bíblia me ensina. E o que é que ela ensina? Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as suas forças, mas faça com excelência. Você vai começar a entender o que eu vou pregar. Meu sogro se batizou, recém-convertido, vontade de trabalhar a mil. Teve uma reunião, isso na igreja do meu pai, viu? Só para você entender que eu não estou contando história assim que eu não sei, não. É a história que eu vivi. Isso aqui em Indaiatuba, na igreja do meu pai. E eles lá na reunião, o pastor local aqui falou assim: gente, as crianças no culto não dá. Estão atrapalhando, estão tirando atenção. Eu preciso que uma voluntária se disponha a cuidar esse ano de 2002 das crianças. O ano não é fictício, é real, viu? Foi o ano que eu me batizei e meu sogro se batizou no mesmo ano, no mesmo dia. E as irmãs, gente, nós não podemos terminar essa reunião sem uma voluntária para cuidar das crianças. A igreja aqui é grande, lá atrás tem a salinha. Quem vai cuidar das crianças? Tem que ser uma irmã. E meu sogro ali, com aquela vontade, com aquele amor, e ele viu que nenhuma mulher ia levantar a mão, ele falou assim: pastor, se o senhor deixar, eu vou ser o tio das crianças. O pastor não queria, mas nenhuma irmã estava encarando, tinha que tirar as crianças do culto, porque não dava. E o pastor deixou. Isso em 2002. E ali, meu sogro aprendeu a lidar com as pessoas. Meu sogro, ele veio do mundão, ele era árbitro de futebol, era um homem chucro, não sabia lidar, era bruto. 3 anos depois, ele estava saindo de Indaiatuba, sendo transferido para ser pastor lá na igreja em Goiás. E aos olhos da igreja, ele era um pastor de primeira viagem. Mas ele e Deus sabia que a igreja de Goiás não era a primeira, era a segunda. Não, você não entendeu. Aos olhos da igreja, ele era um pastor marinheiro de primeira viagem. Mas entre ele e Deus, ele sabia que não era. Porque a primeira igreja que ele dirigiu foi há 3 anos atrás, na salinha das crianças. Porque os planos de Deus, eles vão além do que os olhos podem ver. Você está entendendo o que Deus vai pregar aqui para você essa noite? Eles foram chamados para cuidar das viúvas e dos necessitados. Era um cargo importante. Mas veja bem, eles tiveram limitações da igreja e limitações dos apóstolos. A igreja falou: esses homens, eles são cheios de Deus, mas aqui na igreja o cargo deles é cuidar dos necessitados. Os apóstolos vieram e falaram assim: concordamos com vocês, e da palavra e da oração deixa com a gente. Traduzindo, eles só estão aqui para cuidar dos necessitados. Eles podem orar publicamente? Não. Quem dirige a oração somos nós. Eles podem ensinar a palavra aqui? Não. Quem ensina somos nós. Limitou, certo? Certo nada. Olha isso aqui. Coloca para a gente aqui no telão, Atos 6, 8. Porque eu quero chamar a sua atenção com uma coisa. Não era 24 horas o serviço da assistência social. Segundo, não era uma pessoa só, eram 7. Ou eles montaram uma escala, ou eram de 2 em 2, era apenas um período. E o que eles faziam nas horas vagas? E Estevão, cheio de fé e de... Não, leiam de novo. E Estevão, cheio de fé e de... Qual era a função do Estevão? Qual era a função do Estevão?
cuidar dos necessitados. E como ele estava espiritualmente? Olha para o seu vizinho e fala: para de desculpa. Você não precisa de cargo. Para de desculpa. Olha para o outro e fala: para de desculpa. Você não precisa de nada para poder crescer espiritualmente. Olha para os de trás e pergunta: o que você está esperando? Olha para o outro e fala assim: ó, ainda dá tempo de você ir embora. Vai ou vai ficar? Vai ou vai ficar? Então beleza. E Estevão, cheio de fé e de... Como é que ele ia cuidar dos viúvos, dos necessitados? Ele ia triste, Vilma? Ele estava cheio de fé e de poder. Como é que ele distribuía a cesta básica? Eita, Estevão, tá pegando fogo aí, rapaz. Eu tive uma revelação essa noite da palavra. E pregava para as viúvas. As viúvas chegavam desoladas, pastora Jane, e ele deixava uma palavra para elas. O homem estava transbordando. Terminava o plantão dele lá na igreja, ele ia para a rua. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o... Mas o cara, ele era diácono, sim, mas ele não ficava o diácono 24 horas. Quando terminava o ofício dele, ele exercia com alegria. Nas horas vagas ele fazia aquilo que ele sentia no seu coração. Mas quem cuidava da oração e do ensinamento da palavra? Eram os apóstolos. Ele era obediente. Mas lá fora, ele punha as mãos e os enfermos eram curados. Lá fora, ele pregava e Jesus salvava. Está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Levantaram-se alguns que eram das sinagogas e sirineus da Alexandria e disputavam com Estevão. Quem cuidava do ensinamento da palavra eram os apóstolos, sim ou não? Mas lá fora os judeus que não eram cristãos ficavam doidos com Estevão, porque Estevão conhecia a Bíblia demais. Repitam comigo: conhecia a Bíblia demais. Olha para o seu vizinho e fala assim: você já leu a Bíblia inteira? Não responda não, vou falar para ninguém responder, tá bom? Agora olha o 11. Aqui é o 10, é o 10. 1, 2, 3, leia o 10. Peraí. Eu disse que o tema da mensagem é que os planos de Deus são além do que os olhos. E Estevão é famoso não é por causa das necessidades que ele atendia. Estevão é famoso por causa do algo a mais. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Estevão é famoso não porque ele atendia as necessidades que lhe foi pedido pela igreja. Estevão é famoso por causa do algo a mais. Pega a revelação! Pega a revelação! Sabe por que as virgens prudentes é chamada de virgens prudentes? Porque na hora que elas foram encontrar com o noivo, a Bíblia vai dizer que elas fizeram uma coisa diferente. A Bíblia fala: e quando levantaram as virgens, 5 delas pegou vasilha e levou azeite de reserva. É o a mais. A igreja pediu para Estevão fazer isso? Vou pular aqui, senão eu vou ficar só no Estevão. Quer ver, ó? Resumindo, ninguém conseguia com ele. Coloca o 15 aqui para nós. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, vou contar até 3, vocês terminam o versículo.
1, 2, 3. Viram, talvez, falaram assim, graças a Deus, glória a Jesus, acabou a contenda, os gregos ficou felizes, voltamos a ter um rebanho unido. É verdade. Deus está lá do céu olhando e falando assim, mas quem mandou você falar que os diáconos não podem pregar? Eu mandei você falar isso? Porque os anjos não são oniscientes. O Espírito Santo olhou para Estevão, que olhou para Deus. Vamos fazer uma confusão na terra? Quando eles olham para o Sinédrio, o Espírito Santo queima na pele de Estevão e eles veem a presença do Espírito Santo no rosto de Estevão e alguém fala, é um anjo. O Estevão foi o culpado da bagunça. Porque quando os irmãos oraram por eles e ungiram eles as diáconos, Deus estava derramando outra unção. Deus estava derramando a unção de evangelista. Tem coisa que o líder fala para você fazer, mas nem ele sabe o que ele está mandando você fazer. Vai, pega essa, tá? Se Deus está colocando você no ministério do louvor, não é para prender você. É um treino. Se te colocou no diaconato, não é para prender você, é treino. Se te colocou na intercessão, não é para te abafar, é treino. Se te colocou no ministério infantil, é treino. Se te colocou para cuidar do som, é treino. Se te colocou para cuidar de célula, pastor, eu não faço nada disso. Eu sou o responsável somente para fazer a dinâmica. Ah, é? Ah, é treino? Caramba, pastor, é treino. Porque os planos de Deus vão além do que os olhos. O cara pergunta, Estevão, o pessoal está falando que você está blasfemando, está incitando o povo aí. Irmãos, Estevão faz uma pregação, que naquele momento ele conhecia mais a Bíblia que os 12 apóstolos juntos. Quem já leu Atos 7, é por isso que eu caí na pegadinha, numa pregação que eu preguei atrás, que eu falei assim, sobre a sandália de Moisés, que a irmã falou Atos 7,33, eu falei, não foi em Atos, mas foi por causa do Estevão. Porque Estevão fez uma pregação que ele citou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão. Ele cita tudo que tinha de Bíblia, até da época dele, ele citou. Resumindo, se fosse nos dias de hoje, para você entender, ele fez uma pregação de Gênesis a Apocalipse. E outra coisa, ele citou todos os fatos na ordem cronológica. O cara fez uma pregação teologicamente incontestável. Que nem o apóstolo Paulo repetiu. Sabe aquele todo cheio de poder? Aquela foi a última pregação dele e ele não sabia. Ele pregou tanto, mas tanto, que quando ele acabou de pregar, que ele olhou para o céu, o diácono, o céu estava aberto, e ele viu
quem estava assistindo a pregação dele era Jesus, e ele olhou e falou assim: ó, o céu está aberto e eu estou vendo Jesus à direita de Deus. Eu não sei se você sentiu o que eu senti, mas me deu até vontade de chorar. Era a última pregação e ele não sabia. Mas o cara precisava morrer porque ele estava quebrando uma barreira que os apóstolos colocaram, cara. Porque os planos de Deus vai... Os planos de Deus são maiores que o meu. Eu não sei a letra, canta vocês. Se você colocar a letra aqui, quando eu puxar a próxima vez, eu vou conseguir cantar. Ajuda eu. Isso. Os sonhos de Deus. Agora coloca lá os sonhos, vai lá, pra gente, agora nós também estamos pegando você aqui. Calma aí, Cris. Aí você subiu o tom, né? Baixou. Isso, agora, vamos de novo, ó. Vai lá, dá a inicial. Vai a primeira nota. Ó, pera aí, agora nós vamos organizar aqui para ficar bonito no vídeo, ó. Agora, primeira nota. Vai lá. Agora. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Coloca a mão nele assim, ó. Tão grandes que nem podes imaginar. Agora é Deus cantando para você, ó. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. O povo pegou as pedras e jogaram no Estevão, mataram ele apedrejado, mas ele só olhava para o céu e falava assim: olha, Jesus assistiu eu pregar, será que eu não cometi um erro? Depois do que aconteceu lá no céu, a Bíblia não conta, mas está aberto para a gente imaginar. Minha esposa chegou, que pensa, chegou do serviço agora. Cara, Deus olhou para os 12. Não, aqui eu não vou nem falar o que aconteceu, quer ver, ó? Quer ver? Eu vou deixar você ler aqui rapidinho, ó. Isso que dá, não anotar, quer ver, ó? Mas é importante aqui, ó. Coloca o 81. A menina do som vai puxar minha orelha no final, ela vai falar, ó, você pediu um versículo, você pediu música, vai sair caro no final. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande contra a igreja, eu vou falar sobre isso, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria. Pera. Os apóstolos falaram assim, na reunião deles: resolvemos o problema, nomeamos diáconos,
vamos ficar tranquilo, nós vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. Os 7 vamos cuidar das viúvas e dos necessitados, e nós vamos cuidar só da oração e da paz. Deus olhou lá de cima e falou assim: joia. O Espírito Santo pega Estevão, que estava cheio de fé, cheio de poder. Estevão faz essa pregação maravilhosa, morre, vê Jesus antes de morrer, porque Jesus ficou de pé assistindo ele pregar, era a última mensagem de Estevão. Acontece uma perseguição sinistra no final, todo mundo foge de Jerusalém. Quem é que são os únicos que ficam? Jesus falou: vocês queriam ficar de boa? Então fica agora. Só os 12 ficou. Porque os planos de Deus vão além do que os olhos. Parece que a igreja perdeu. Olha para o seu vizinho e diga assim: só parece. Deus é cheio dessas coisas, gente. E quem não está na visão murmura. Quem não está na visão fala: eu vou pular desse barco, está furada essa canoa. Porque você não está enxergando o que Deus está enxergando. Ficou só os 12, é porque os 12 só queria cuidar do ministério. Só que Saulo começou a aprontar. Aí entrou o Filipe na história, o segundo diácono. Repita comigo assim: o segundo diácono. Enquanto ele estava na sombra do Estevão, a Bíblia não conta nada do Filipe. Mas o que eu disse, o plano de Deus na vida do Estevão era ele causar uma revolução e desencadear uma perseguição. Porque quando a igreja foi dispersa, outros púlpitos surgiram. E o Filipe entra na história. E ele vai para Samaria. Só que cada crente que foi para um lado, Danilo, eles não foram para um lado sem propósito. Eles ficaram lembrando do Estevão. Você viu o que aconteceu com Estevão? Pastora Joyce, Jesus ouviu a pregação dele. Você viu, pastora Jane? Você viu, pastor Iraci? Quer saber, bobo? Vou começar a pregar também. E o evangelho começou a fazer assim. Mas como eu não vou falar de todos, porque senão a gente sai daqui meia-noite e eu não prego mais, eu vou falar só do Filipe. O Filipe chegou em Samaria e começou mas ele não foi ungido só para cuidar dos necessitados. Engraçado que não tem um versículo que fala: e os diáconos começou a cuidar dos necessitados e das viúvas. Porque você vai ser conhecido pelo seu a mais. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está disposto a isso? Você vai ser só mais um? Ou você vai alimentar essa semente que está brotando em você já faz tanto tempo? Filipe começou a pregar, e o paralítico começou a andar, os milagres começaram a acompanhar Filipe, e Filipe tinha um imã, que quando ele pregava as pessoas já queriam batizar, nas águas. Era o ministério dele, ele começava a pregar, as pessoas falavam: não, eu quero batizar. Não era só aceitar Jesus, era batizar. O negócio era mais sério com o Filipe, porque cada um Deus usa de uma má. Filipe passava numa cidade, as pessoas batizavam. E quando Filipe estabelecia uma igreja, eu me lembro até do pastor Pascoal, que ele pensava que ele ia pastorear uma grande igreja, Deus tirava Filipe e fazia ele ir para outro lugar. Chegava no outro lugar, a mesma coisa, e ele ia rodando, e nessa cidade, aconteceu um caso legal, porque nessa cidade tinha um mágico, um tal de Simão, e ele era
Um mágico tão talentoso que ele enganava todo mundo. Os truques dele de ilusionismo era tão legal, olha, você vê como isso é antigo, né? Que as pessoas pensavam que ele tinha poder. As pessoas pensavam que ele tinha um pacto com Deus, porque ele fazia coisa do arco da velha. Só que quando Filipe, ó, o dom da palavra, hein? Quando o mágico ouviu Filipe pregar, o que o mágico pediu para o Filipe? Para ele se bater. Olha para o seu vizinho e fala assim, o dom dele era forte mesmo. Até o mágico falou, eu também quero me batizar. Só que faltava uma coisa na pregação de Filipe. Olha para o seu vizinho e fala assim, faltava uma coisa na pregação de Filipe. Pergunte para mim bem forte, o quê? Não, eu só falo quando você perguntar o quê. Tá muito fraco. Filipe pregava, o povo aceitava Jesus e pedia para ser batido, mas Jesus não batizava as pessoas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus não vai te dar tudo. Porque Ele precisa te ensinar um caminho. O caminho da obediência. Os apóstolos talvez erraram quando eles disseram, nós cuidamos da oração e do ministério da palavra, mas eles eram os apóstolos. E é aí que o ser humano mete o pé pelas mãos. O ministério dele estava prosperando, pastor Pascoal? Estava. Mas e o batismo com o Espírito Santo? Não. Lá em Jerusalém, os 12 pastores não ouviram falar? Você viu o que o diácono está fazendo? Olha como Deus faz. Não precisou ninguém lá falar, pastores, vocês estavam errados. Não, porque não é assim. Porque geralmente quem corrige liderança é o próprio Deus. Não somos nós. Pastor de pastor é Deus. E o próprio Deus falou para eles, vocês estavam errados. Quem está pastoreando a igreja em Samaria é um diácono. E os 12 olhou e falou assim, vamos enviar 2 de nós lá? Sabe quem foi lá? Pedro e João. Dos 3 principais foram 2. Não era Pedro, Tiago e João? Foi João e Pedro. Porque precisava chegar a liderança da igreja lá. Porque não era rebeldia, não era rebelião. Ele estava debaixo da autoridade dos apóstolos. Coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor, me guarda. Quando eu alcançar os planos do Senhor na sua totalidade, guarde o meu coração, para que eu entenda e consiga viver os princípios da autoridade espiritual. Essa oração também é a minha. Quando os pastores chegam, o diácono fala assim, pastores, olha aí o que Deus fez através de mim, e Deus se alegra. E os apóstolos chegam e falam assim, está faltando o batismo com o Espírito Santo, meu filho. Ele fala, sim, eu não sei por que ainda o Senhor não batizou, mas já que os senhores estão aqui, na hora que os pastores começam a oração, vem o Espírito Santo e sai selando todo mundo com o batismo, vai todo mundo falando em línguas, por causa do princípio da autoridade. Quando o mágico viu isso, ele falou assim, isso é muito mais maneiro do que os meus shows. É a parte interessante, ele fala para Pedro assim, aí senhor, me ensina esse truque aí que eu te pago tudo que eu tenho, se eu me ensinar isso aí é mais legal que o meu show. Aí Pedro fica irado com ele, depois você lê na sua casa. Pedro fala, você está achando que é assim? Depois você lê lá, vou te dar spoiler, não, você lê lá na sua casa que fica legal. Mas depois eles perdoam ele, foi uma leve desviadinha que ele deu. Mas para a gente fechar essa mensagem nessa noite, a história do Filipe não acabou por aí.
Quando Filipe funda essa igreja, o Senhor vem e batiza com o Espírito Santo. Deus dá mais uma missão para Filipe. Você vê que legal, gente, como os planos de Deus, ele vai muito além do que a gente imagina. Filipe deixou a igreja fundada, o povo pentecostal falando em línguas. Deus olha para Filipe e fala assim: Filipe, pega a direção da estrada. Filipe não tinha sossego, irmão. Quando ele pensava que ele ia arrumar uma casa, Deus mandava ele para outra cidade. E negrão, esse negrão não era qualquer negrão, ele era tesoureiro da rainha africana, a rainha Candace. Ele era uma alta autoridade, mas ele cria em Deus. É exatamente a música que eu cantei. E ele era de fato um negrão abençoado. E ele tinha vontade de conhecer Deus. E ele ficou encarregado de levar o evangelho para a África. Mas ele não sabia ainda. E nem Filipe. Mas como Filipe ele era um evangelista, pela igreja ele era apenas um diácono, mas pelos planos de Deus ele era um evangelista. Olha para o seu vizinho, só dá aquele olhar fulminante nele assim, e fala entre os dentes, fala assim: evangelista. Ele vai entender. Marabaxerenda lamadas. É cada doideira que esse Deus coloca a gente para fazer, porque no fundo o resultado sempre é alma. E esse negrão abençoado, ele sabia ler. E ele está lendo um texto em voz alta, na carroça. E o Filipe correndo do lado da carroça, como se fosse fazer um assalto. E o negrão lá todo chique, pomposo na carroça, lendo: foi levado como ovelha muda para um matadouro. Falando: eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. E o Filipe está gritando, ouvindo ele ler. E Deus falando: corre, corre Filipe, corre. Provavelmente não era gordinho, né? Porque senão já tinha parado no meio do caminho. Aí o Filipe grita: ô moço, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: eu não tem quem me explica. Alamacheira narás. O negrão fala: sobe aí, moço. Me explica uma coisa. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. O profeta Isaías está falando disso dele mesmo ou é de outro? Faca e o queijo na mão. Ai, peraí. É de outro. Ele está falando de Jesus, cara. Jesus foi levado para morrer na cruz. Peraí que eu estou cansado. Foi levado para Jesus, está falando de Jesus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele falou que quem crê e for batizado seria salvo. É mesmo, cara? É mesmo? Tem que ser batizado esse negócio aí? O eunuco, qual era o chamado de Filipe? Quando ele pregava, o que as pessoas tinham vontade de fazer? O eunuco olhou: para o carro, para! Ô Filipe, ali tem água. Ah, não, Senhor, estou sequinho. O que impede o negrão ser batizado? Nada. Então batiza o negrão. Aí ele entra nas águas. Filipe pensou: agora eu já entendi. Jesus vai me mandar para a África. E lá na África eu vou ser feliz para sempre. Quer ver que é isso que vai acontecer? Filipe batiza o negrão. A Bíblia fala que o negrão fica cheio do Espírito Santo e fica todo alegre. Só que acontece um negócio, gente, muito doido. Coloca o 39 para nós aqui. 8:39 e eu termino a mensagem. E quando saíram da água, lê vocês, 1, 2, 3.
Pera aí, segura o 40. Segura o 40, não dá spoiler não. Ele pensou que o homem era rico. Ele falou assim: pastor Pascoal, eu acho que agora eu já sei o que vai acontecer. Já viu quando a gente vai tentando acertar o final? Deus viu que eu já levei o evangelho para tantas cidades, já fundei tantas igrejas. O meu chamado era só para cuidar das veinhas viúvas. Olha o tanto de coisa que eu já fiz. Eu acho que eu vou ganhar esse negão para Jesus. Ele vai me levar para a África. Eu vou amarrar meu burro por lá. E eu já era, a história do irmão Felipe vai fechar. Jesus falou: boa ideia. Mas não. Quando ele batiza o eunuco, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele levanta o eunuco, começa a pular: eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Vou levar Jesus para a África, vou levar Jesus para a África. Deus arrebatou Felipe. E não foi um arrebatamento de sentido, foi de corpo e tudo. Ele nunca mais viu o negrão. O negrão foi embora. Pergunta para mim: e o Felipe? 40. E Filipe se achou em Azoto, outra cidade. E indo, passando, anunciava o evangelho em todas as... O homem não parou. Só parou em Cesareia. Lá ele teve 7 filhas, que depois termina lá em Atos 21 a história dele. Mas quando ele pensou que estava no final da história, ainda tinha mais outras cidades que a Bíblia nem citou o nome, porque foi um monte. Está vendo como você ainda não está na hora de se aposentar? Olha para o seu vizinho e fala: ainda tem mais história para Deus escrever através de você. Olha para ele e diga: não pare, ainda tem mais história. Ainda tem mais história para Deus escrever através de você. Ainda tem mais história para Deus escrever através de você. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor.